Inflação perde força e índice de maio é o menor do ano. Na investigação do desaparecimento do jornalista inglês e do indigenista brasileiro, a Polícia Federal colhe material genético em barco. Os benefícios da Ferrogrão, a obra que só depende do Supremo para virar realidade. O julgamento está marcado para a semana que vem. Na Cúpula das Américas, o encontro entre Bolsonaro e o presidente americano. Operação da polícia em cima de mais uma empresa de ônibus urbano de São Paulo ligada ao PCC. Entidades de defesa do consumidor vão recorrer da decisão da Justiça que limitou a cobertura dos planos de saúde. O primeiro caso da doença chamada de varíola dos macacos é confirmado no Brasil. Quadrilha é presa por golpe milionário no INSS, forjando casamentos com mortos. Aumenta a procura por cursos de qualificação, que podem garantir vaga de emprego. Flamengo tenta sair da crise com o técnico Dorival Júnior para a vaga do demitido Paulo Souza. Depois do pagode e de faltar a tratamento, Jô rescinde contrato com o Corinthians sem indenização. O Homem-Aranha do Mal, polícia está atrás do ladrão que escalou prédio para roubar apartamento. Um desfile naval que reúne veleiros de vários países leva mais cores para uma ilha no Caribe. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Uma empresa de ônibus ligada ao PCC, prestando serviço para a Prefeitura de São Paulo, já era um absurdo. Hoje, a polícia chegou a uma segunda empresa de ônibus, também ligada ao PCC, também com contrato com a Prefeitura. O Lucas Martins e o César Cavalcante acompanharam. Policiais do DEIC cumpriram mandados de busca e apreensão na garagem da Transunião Transportes S.A. Os investigadores apreenderam documentos da empresa, que tem 2 contratos de concessão de transporte público com a Prefeitura de São Paulo, que somam cerca de 2,5 bilhões de reais. Segundo a investigação, os membros da cúpula da empresa são ligados ao crime organizado. Adalto Soares Jorge, ex-presidente da aviação, teria sido executado por não repassar dinheiro suficiente a membros do PCC. De acordo com o DEIC, o matador que aparece na imagem é o homem preso em um condomínio de luxo na Grande São Paulo. Jair Ramos Freitas, o cachorrão, é apontado como integrante do PCC. Ele era motorista da Transunião e depois do assassinato se tornou diretor. Adalto comandava a empresa quando ganhou a licitação em 2019 para o serviço de transporte em parte da Zona Leste. Quando ganhou a licitação, a Transunião ocupou o espaço deixado pela Imperial Transportes Urbanos, que teve 2 diretores assassinados em pouco mais de um mês no fim de 2017. José Aldirley de Oliveira, de 48 anos, e Tiago Zanetti, de 37. As 2 mortes também teriam sido ordenadas pelo PCC. A operação do DEIC colocou no centro da investigação o vereador por São Paulo, Senival Moura, do Partido dos Trabalhadores. Segundo a polícia, o político é suspeito de participação na morte do ex-aliado e também ex-presidente da Transunião, Adalto Soares Jorge, em 2020. O atual presidente Lourival de França Monário também foi alvo de busca e apreensão. Veja hoje no SBT Brasil. 2 pessoas são presas acusadas de participar de esquema de lavagem de dinheiro com empresa de ônibus e facção criminosa de São Paulo. Confirmada a morte de brasileiro que lutava na guerra da Ucrânia. São Paulo tem primeiro caso de varíola dos macacos no país. O primeiro encontro entre Jair Bolsonaro e o presidente americano Joe Biden. E a saída de Jô do Corinthians depois de uma roda de pagode. Já, já. Boa noite. Boa noite. A polícia pede a prisão temporária de Amarildo de Oliveira, investigado por envolvimento no desaparecimento de Bruno Pereira e de Dom Phillips. Peritos encontram vestígio de sangue na lancha do suspeito e vão analisar o material. Em Londres, ambientalistas e parentes de Dom Phillips pedem agilidade nas buscas. O Itamaraty confirma a morte de um brasileiro em combate na guerra da Ucrânia. Começa em Los Angeles a Cúpula das Américas, com foco em imigração, Amazônia e defesa da democracia. Os presidentes Joe Biden e Jair Bolsonaro tiveram o primeiro encontro bilateral. O PSDB oficializa o apoio à pré-candidata do MDB, Simone Tebet, à presidência da República. Com a queda do custo da energia elétrica, a inflação desacelera em maio. Divulgado em São Paulo o primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil. O Jornal Nacional começa agora. A Polícia Civil do Amazonas pediu hoje que a prisão do pescador Amarildo da Costa de Oliveira seja convertida em temporária.
Amarildo está detido desde terça-feira e a polícia suspeita que ele tenha participação no desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Sobrevoos diários com aeronaves e drones estão sendo feitos na região do desaparecimento. Uma área de 100 quilômetros é vasculhada também por terra e com barcos nos rios. Desde domingo, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips estão desaparecidos na terra indígena Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas. Nós trabalhamos ali em uma região bastante perigosa, como vocês sabem, uma região onde há, sim, uma criminalidade intensa, isso é domínio de todos os órgãos aqui. Então, o tráfico de drogas transnacional talvez seja o mais forte ali, sobretudo em razão da faixa de fronteira com Peru e Colômbia, mas nós sabemos também de garimpo ilegal, sabemos da ocorrência de exploração ilegal de madeira, pesca ilegal. De manhã, peritos analisaram a lancha usada pelo pescador Amarildo da Costa de Oliveira. Uma equipe da Polícia Civil usou um reagente para identificar eventuais resíduos de sangue e digitais de pessoas que estiveram na lancha. Amarildo foi preso em flagrante anteontem por posse de drogas e de munição de uso restrito das Forças Armadas. Bruno e Dom desapareceram após saírem da comunidade São Rafael. Eles estavam voltando para Atalaia do Norte. Por volta de 5 horas da tarde, o delegado Alex Pérez Timóteo pediu que a prisão de Amarildo fosse convertida em temporária, uma forma de preservar o trabalho de investigação. Segundo o delegado, uma testemunha relatou ter visto um barco com Amarildo e outra pessoa passando na mesma direção do barco do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Ontem nós ouvimos 2 novas testemunhas do caso, né? E uma delas, em viagem à sede do município, nas proximidades da comunidade Cachoeira, né, próximo ao lago do Ipuca, presenciou o momento em que Dom e Bruno passaram por ele em outra embarcação. Minutos depois, cerca de 2, 3 minutos, viu também Amarildo, acompanhado de outra pessoa, em outra embarcação, passando por ele também, né? E, seguindo viagem, em direção à sede do município, em determinado momento, um pouco abaixo, presenciou novamente, teve contato visual com a embarcação de Amarildo, só que dessa vez Amarildo estava sozinho, né? O delegado também afirmou que foram encontrados vestígios de sangue no barco de Amarildo e que a perícia vai definir se é sangue humano ou animal. Hoje pela manhã foi realizada a perícia na embarcação, né? E foram encontrados vários vestígios de sangue, né? Resta saber, comprovar, é claro, com o laudo, se se trata de sangue humano ou sangue de animal, né? Ainda não temos essa confirmação. A família de Bruno Pereira confirmou que foi feito o pedido para a coleta de material genético dos familiares do indigenista e disse que vai atender o pedido e que se mantém disposta a fazer tudo o que for preciso para ajudar nas buscas. Hoje, o jornal O Globo publicou que, em abril, Bruno se reuniu com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal em Tabatinga. Bruno indicou áreas em que os criminosos atuavam na pesca e caça ilegais no Vale do Javari. O indigenista entregou fotos de pessoas que agora são suspeitas de envolvimento no desaparecimento dele e de Dom Phillips. Os mesmos nomes já estavam em outra investigação, a da morte do servidor da FUNAI, Maxwell dos Santos, em 2019. No programa Estúdio I da Globo News, o prefeito de Atalaia do Norte, Denis Paiva, do Patriota, explicou por que apareceu nessas fotos, pouco depois da prisão de Amarildo. O que o senhor foi fazer na delegacia quando ele foi preso? Eu fui falar com o delegado. Conversei com o delegado. Mas por quê? E a preocupação de dar uma resposta para a população. Porque a gente, como vocês, nós estamos preocupados com esse caso. É a nossa preocupação dizendo, não, já está elucidado, não se preocupe mais, graças a Deus, só esse caso isolado, mas o senhor... projeto tanto do Bruno quanto do Dom Phillips,
era cuidar da Amazônia, cuidar dos indígenas, cuidar do povo ribeirinho, cuidar do seu povo. 2 procuradores do município do Amazonas chegaram a assumir a defesa de Amarildo. Ronaldo Caldas da Silva Maricaua, procurador-geral do município de Atalaia do Norte, explicou por que entrou no caso. Os familiares devem procurar o irmão dele, né, e também o filho dele, e pediram para eu patrocinar a causa. Quer dizer, para eu advogar para ele, né? O que acontece, né, é que o Estatuto da OAB, né, ele não tem nenhum impedimento, né, nesse caso, ser procurador ou incompatibilidade, né? O outro procurador trabalha no município de Benjamin Constant. A prefeitura divulgou nota ressaltando que a legislação permite a atuação do procurador como advogado particular e que o serviço não tem qualquer relação com a gestão municipal. Que todos têm direito a uma defesa de qualidade, à observância do princípio da presunção da inocência, ao pleno acesso à justiça, a um processo justo. Mas que, devido à repercussão do assunto, o procurador e advogado deixou o cargo também nesta quarta-feira. O presidente Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, falou sobre o desaparecimento do Bruno e de Dom. Qual a novidade sobre o jornalista e o higienista? Não, olha, a informação que tive, não tem notícia do paradeiro deles, pede a Deus que estejam encontrados vivos, mas sabemos que cada dia que passa, essas chances diminuem. Desde o primeiro dia, quando foi dado sinal de alerta, a Marinha entrou em campo e no dia seguinte as Forças Armadas, a Polícia Federal, tem quase 300 pessoas nessa procura, 2 aviões, helicópteros, barcos. Agora eles entraram numa área, não participaram da FUNAI, tá? Tem protocolo a ser seguido e aquela região, geralmente você anda escoltado. Fora com aventura, a gente lamenta pelo pior. A Promotoria de Justiça de Atalaia do Norte declarou que abriu uma investigação para apurar o exercício da advocacia privada pelo procurador Ronaldo Caldas. O repórter Alexandre Saiasso está acompanhando de perto as buscas em Atalaia do Norte. Desde cedo, as buscas pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips ganharam o reforço do Exército. Foram feitos mais sobrevoos no Vale do Javari à procura dos dois, além de buscas pelo rio. Segundo a força-tarefa montada para investigar o desaparecimento, cerca de 250 homens estão envolvidos nas buscas. Além da polícia e das Forças Armadas, os indígenas também estão procurando pelos dois. Ontem, o Jornal Nacional acompanhou com exclusividade um sobrevoo na região, junto com a COIAB, a Univaja e com o apoio do Greenpeace. Nós continuamos acompanhando as buscas por Bruno Pereira e Dom Phillips. E aqui dentro da aeronave, a gente vê toda a equipe olhando lá para baixo, em busca de pistas que levem aos dois. Pela manhã, jornalistas de outros países chegaram a Atalaia do Norte. Eles se reuniram com os representantes da Univaja para saber mais detalhes sobre o desaparecimento. Por causa de ameaças e medo de represálias, Bruno Pereira estava sob proteção de escolta armada. Mas, segundo este representante da Univaja, ele dispensou a segurança no dia do desaparecimento. A informação que me chegou é que ele dispensou a escolta em razão da desnecessidade naquele momento. A gente vive numa cidade relativamente pequena e eu acredito que ele deve ter fazido o juízo de valor de não utilizar naquele momento. Em Londres, ambientalistas e parentes de Dom Phillips protestaram contra o desaparecimento dele e de Bruno Pereira e pediram agilidade nas buscas. As rosas eram para demonstrar o amor e a admiração por Dom e Bruno. O vermelho, a violência na Amazônia. E o cartaz perguntou cadê os 2 homens que lutam pela proteção indígena. A família estava ali, a irmã e o gêmeo dela, junto com o parceiro. He loves the country. Sean controlou a angústia na voz ao falar que ama Dom Phillips com todo o coração. Ela pediu pressa também. With all our heart. A família descreveu Bruno como uma inspiração. O discurso foi em frente à embaixada do país, pelo qual o irmão se apaixonou. ONGs internacionais jogaram um holofote na manifestação. A representante do Greenpeace disse que o desaparecimento destaca o abandono da proteção ambiental e o risco de impunidade. O embaixador brasileiro recebeu a família e, segundo os parentes, prometeu um contato direto com eles. A Associated Press, o New York Times, o Guardian e outros 15 veículos de imprensa pediram mais esforço nas buscas. O abaixo-assinado cita uma demora em dar assistência, com recursos mínimos também, e o texto destaca que Dom Phillips é um jornalista respeitado globalmente.
presidência. Em entrevista ao Jornal Nacional, o representante dos Repórteres Sem Fronteiras criticou a declaração do presidente Jair Bolsonaro, de que os desaparecidos estavam numa aventura não recomendável. Jornalismo não é uma aventura. Eles estavam indo nessa região para trabalhar, entrevistar comunidades indígenas, fazer um trabalho de informação fundamental. Ativistas iluminaram a ponte de Londres. Eles pediram para o governo brasileiro encontrar os dois e uma resposta contra os crimes ambientais na Amazônia. Quinta-feira, 9 de junho, o Jornal da Cultura está no ar com os seguintes destaques. Jair Bolsonaro se encontra pela primeira vez com o líder norte-americano Joe Biden na Cúpula das Américas em Los Angeles. Inflação cai em maio, mas ainda segue acima dos 2 dígitos em 12 meses. Ministro da Economia e presidente pedem para supermercados reduzirem os lucros para conter a alta dos preços, como faziam os governos antes do Plano Real. O apelo que eu faço aos senhores para toda a cadeia produtiva, para que os produtos da cesta básica, cada um obtenha o menor lucro possível, para a gente poder dar uma satisfação a uma parte considerável da população. Um dia após divulgação de dados alarmantes da fome no Brasil, a organização lança agenda na Câmara em busca de mobilização de parlamentares sobre a situação desesperadora de 33 milhões de pessoas. PSDB confirma apoio à pré-candidatura de Simone Tebet à presidência da República. E senador tucano Tasso Gereissati é o mais cotado para vice na chapa. Polícia Federal encontra vestígio de sangue em lancha de suspeito preso por envolvimento no desaparecimento de indigenista e jornalista inglês na Amazônia. São Paulo confirma primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil. Biden e Bolsonaro ficam frente a frente pela primeira vez e falam sobre Amazônia, guerra na Ucrânia e eleições. Bolsonaro disse que chegou pela democracia e quando deixar o governo também será de forma democrática. Polícia Federal investiga material genético encontrado em lancha de suspeito preso por envolvimento no desaparecimento do indigenista brasileiro e do jornalista inglês na Amazônia. Ministro do Supremo Nunes Marques leva para a segunda turma a decisão dele, que beneficiou outro deputado bolsonarista. Inflação desacelera em maio, mas acumula quase 12% em 12 meses. E Bolsonaro pede que os supermercados diminuam o lucro. Está confirmado o primeiro caso da varíola do macaco no Brasil. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. A gente começa essa edição falando de eleições. Porque agora é oficial, gente. O PSDB decidiu apoiar a pré-candidatura de Simone Tebet, do MDB, à presidência da República. Foram mais de 5 horas de reunião em Brasília. Olá, uma ótima noite para você, 6 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou o Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News, edição da noite dessa quinta-feira. Hoje é dia 9 de junho de 2022. Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui a mais essa edição do programa. Nossa enquete do dia também. A pergunta é essa, vai aparecer aqui no canto. Você acha que o encontro com Biden vai trazer benefícios eleitorais para o presidente Jair Bolsonaro? Sim ou não? A gente quer saber a sua opinião. O presidente Jair Bolsonaro, que já embarcou, portanto, para os Estados Unidos. Está aí a imagem da chegada dele a Los Angeles, na Califórnia, para participar da Cúpula das Américas. Bom, fato é que o presidente Bolsonaro chegou acompanhado aí da primeira-dama, Michele Bolsonaro, pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Você vê aí o momento que ele chega. E aí, quando ele é recepcionado também, quem esperou a chegada do presidente Jair Bolsonaro foi um grupo de 6 mulheres loiras com mais de 60 anos de idade na esquina do hotel em que Bolsonaro está hospedado. Elas gritavam: mito e Bolsonaro, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. As mulheres pertencem a um grupo chamado Bolsonaro Vovós Poderosas de Las Vegas, formado por 12 integrantes no total.
Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Jair Bolsonaro está em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde participa da Cúpula das Américas. Ele se reúne ainda nesta noite com o presidente Joe Biden. Nós precisamos aprofundar nosso relacionamento. Eu sempre tive uma enorme consideração com o povo americano. Temos valores em comuns, como a democracia, a liberdade. A economia é retomada aos poucos e a inflação desacelera em maio. Teve a menor taxa mensal em um ano. Entre os produtos alimentícios, a cenoura deixou de ser a vilã da inflação e foi o item que mais apresentou queda de preço. Depois de 24 anos, famílias vão ser indenizadas pelo desabamento do edifício Palace 2 no Rio de Janeiro. A tragédia deixou 8 mortos e muitas histórias sob os escombros. Hoje tem o quadro Casos de Polícia. Vamos falar da morte da engenheira Patrícia Miero. O corpo da jovem de 24 anos até hoje não foi encontrado. Os familiares sofrem com a impunidade. Há 14 anos, ela luta para que o caso não caia no esquecimento e, principalmente, para que os culpados sejam punidos. As famílias que moravam no Palace 2, edifício que desabou no Rio de Janeiro, vão receber as esperadas indenizações depois de 24 anos. Os pingos nos is. Jovem Pan. Muito boa noite para você, 18 horas e 4 minutos em São Paulo. Seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, quinta-feira, dia 9 de junho de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite com todo o nosso time reunido, com Augusto Nunes aqui no nosso estúdio em São Paulo, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a Ana Paula Henkel, no Rio de Janeiro, Guilherme Fiuza, em Brasília, José Maria Trindade. Vamos aos destaques do programa de hoje. Bolsonaro se encontra daqui a pouco com o presidente Joe Biden dos Estados Unidos. STF mantém voto de ex-ministros e cria barreiras a indicados pelo atual presidente. E a polícia investiga a ligação de vereador do PT com o PCC na gestão de empresa de ônibus em São Paulo. Os pingos nos is. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou no aeroporto de Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira para participar da 9ª Cúpula das Américas. Além da imprensa que acompanha a comitiva brasileira e a equipe de segurança, o chefe do executivo era aguardado por um grupo de apoiadores em frente ao hotel. Desaparecidos. Hoje, uma juíza do Amazonas cobrou mais ação dos órgãos federais para encontrá-los. Mas o ministro da Defesa alega que o governo está empenhado. Então, logo a notícia surgiu, imediatamente, eu não vou ler isso tudo aqui não, muito grande. Tão logo a notícia surgiu, eu tomei ciência, liguei imediatamente, passei uma mensagem no grupo dos comandantes de força do que tinha acontecido e digo imediatamente, o que tiverem por perto já coloca à disposição. Biden defende democracia e meio ambiente na abertura da Cúpula das Américas.